Então, o nosso curso vai ser de Google Sheets, obviamente, e ele vai ser dividido basicamente em 4 partes. Funcionalidades gerais, strings, que são basicamente os textos, números e, por fim, os gráficos, que é basicamente o que vocês vão precisar de forma geral para começar um curso de experimental muito bem. Então, vamos passar para as funcionalidades, que está aqui. Aí vocês vão olhar, tá em branco, beleza. Mas todo mundo já conseguiu abrir? Sabe abrir um Google Sheets? Não. Então vamos lá. Abre o Google e escreve Google Sheets. Eita. E vai abrir essa página. Aí, acesse os Sheets. Perfeitinho. Aí, aqui nessa parte superior, nós temos vários templates diferentes já pré-programados. E se você quiser ver mais modelos, é só vir diretamente aqui, que vai ter alguns, bastantes, assim. E caso você trabalhe como professor, já também tem alguns como boletins para facilitar a sua vida e você não precisar ficar montando nada extraordinário. Mas a gente vai trabalhar com o mais básico possível. Então, a gente vai abrir essa planilha em branco. Todo mundo conseguiu? Tem uma tecla de uma teclado que não são funcionando. Uma tecla? Troca. Obrigado. Todo mundo conseguiu? Exceto o probleminha do teclado? Vou assumir que sim. Então, as funcionalidades básicas o Google Sheets é basicamente composto por células, as quais vão parecer um jogo naval. Então, vai ter uma coordenada da coluna e uma coordenada da linha. As linhas, elas são numeradas como números e as colunas elas vão ser nomeadas como letras. Então, se eu quero a célula B4, eu vou olhar a primeira coluna, depois a linha. Simplesinho. E se eu quiser uma tabela com várias células, eu só pego a inicial, que seria uma B2, 2 pontos, A, E, 14. Então, se eu escrevo aqui B2, E, 14, tem que ter igual. Ele seleciona o que a gente tinha programado para ele selecionar. Dúvidas? Tem que ser 2 pontos. Porque se for ponto e vírgula, é um outro comando que geralmente você aplica nas funções. Claro. Vamos aumentar. Conseguiu? Perfeito. Então, além desse padrão que a gente usa, a gente também pode usar configurações de texto. Então, vamos lá. Vou escrever aqui meu nome. Tá errado, beleza, mas abriu. Aí, como no Word normal, temos o tamanho das letras, que a gente pode configurar na mão, ou esses padrões. Deixar em negrito. Vamos lá. Deixar em negrito. Deixar ou em itálico, ou os dois. A cor da letra e a cor do fundo dessa célula. Então, se eu quiser deixar um verde, eu
posiciono assim. Mas geralmente, quando a gente está escrevendo tabelas, às vezes os textos se sobrepõem. Como, vamos fazer aqui, Brum. Então, como que a gente corrige isso? Se eu quero ver os dois textos. Eu chego na emenda dessas duas células, aqui em cima, dou um duplo clique e ela fica ajustada ao meu texto. Então, o maior texto vai reger todo o tamanho da coluna. Alguma dúvida até aqui? Perfeito. Aí, aqui temos as bordas, as quais a gente pode estabelecer as tabelas. Então, se eu quero essa tabela inteira, eu ponho todas as bordas. Se eu quero só a do lado, as internas, tem essa opção. Só as externas também tem essa opção. E depende do trabalho que você for efetuar. Porque aí vai depender muito da área que você está fazendo. Se é trabalho para cá, para as experimentais, se é para uma escola que você está trabalhando, ou por diversão, não sei quais são as piras. Mas aí temos a função, a principal função que a gente usou aqui para fazer essas células grandes. Como que a gente fez? A gente acabou usando essa funçãozinha aqui, ó, mesclar células. Que quando a gente clica nele, as divisórias das células somem e viram uma grande e única célula. Mas aí há um problema quando a gente faz isso. Quando a gente mescla a célula, porque, beleza, eu quero selecionar daqui até aqui embaixo. Mas eu só queria da coluna F. Mas como eu mesclei, sempre vai selecionar todo esse bloco. Então há esse problema ao mesclar as células. E aí tem como mesclar verticalmente só, mesclar horizontalmente e, por fim, também desfazer a mesclagem para voltar ao estado inicial. Alguma dúvida? Então, tá. Quando a gente está mexendo com textos, às vezes as nossas células acabam ficando muito grandes. E fica feio deixar desse formato. Então, a gente faz o quê? Clica aqui e vem em alinhar o texto de forma central e alinhar o texto de forma vertical. Então, você deixa na parte superior, na parte média ou na parte inferior. Mas geralmente nas experimentais, o mais comum formato é esse. Deixar tudo no centro. Que aí vai ficar tudo perfeitinho. Aí, como ela tinha pedido para dar o zoom, também é possível dar zoom aqui, zoom in em zoom out, para ver mais parte da sua planilha. E nas funcionalidades gerais, acabamos terminando por aqui. Alguma dúvida? Ok. Então, vamos trabalhar com strings. Strings, como eu já acabei dizendo na entrada, são textos. Mas o Google Sheets entende o que por texto? Ele entende toda letra como texto e no Google Sheets brasileiro ele entende a numeração como ponto também como texto. Mas como eu vou saber se o que eu estou trabalhando é um texto ou um número? Quando eu estou trabalhando com ponto. Se a célula normal ela fica do seu lado esquerdo, ela obrigatoriamente é texto.
ela é interpretada como, no Google Sheets como texto. E quando eu escrevo assim, com vírgula, ela é interpretada como número. Essa é a interpretação básica do Google Sheets. Perfeito? Então, nós temos o quê? Algumas funções que a gente pode trabalhar com o Google Sheets quando trabalhamos com texto. Vamos lá. A principal, uma das mais úteis funções que você vai ter é com o split. Porque você fez seu experimento, está lá no computador do laboratório e, em geral, ele fica .csv. E nessa configuração de texto, acaba que temos o quê? Que a divisão das informações que são passadas para a gente está tudo em ponto e vírgula. Então, como que eu faço para separar essas informações que estão tudo em ponto e vírgula? Usando split. Mas não só em ponto e vírgula. Qualquer caractere que você quiser, você usa para separar o split. Por exemplo, vamos lá. E para aplicar funções, a gente usa sempre o igual para começar sempre. Eu começo uma função sempre com igual. Então, igual, split, apareceu aqui. Eu quero saber as informações que tem nesse split. Aperto F1. E ele me mostra toda a documentação dessa função, e tudo que ela faz e tudo que ela me devolve. Então, o split é uma função onde você põe texto, fala o que você quer usar como separador e remover o texto vazio. Aí você usa como verdadeiro e falso, mas você pode usar só como nada, deixar esse texto em branco. Então, a gente vai usar aqui como exemplo meu nome, ponto e vírgula, porque é o único separador que a gente pode usar dentro de funções, certo? Nunca confundir com ponto, 2 pontos, senão dá problema. Então, ponto e vírgula, duplas aspas. No meu caso aqui, eu quero separar, então é espaço, ponto e vírgula, dividir por cada. Dividir por cada, insiro o texto em torno de cada caractere contido. Eu não quero nada e eu não quero nada. Os dois aqui são opcionais, então eu fecho esse parênteses e tenho o meu texto separado em 3 strings, como eu tinha pedido. Se tiver espaço, eu quero que você divida esse texto. Foi o que ele fez. Alguma dúvida? Claro? Pode falar, por favor. Posso? Não, então, aí você faz o quê? Ou você põe o número da célula aqui, ou duplas aspas e o texto que você quer. Aí ele vai separar essa aqui. Perfeito? Então, boa pergunta também a sua. Vamos repassar aqui. A dúvida do colega foi: e se eu quiser não um texto que está na minha célula, mas um texto que eu quero escrever? Então, eu tenho que colocar duplas aspas e o texto que eu quero. Então, eu escrevo aqui esses 3 textos e aplico essa função. E ele também separa.
Mas sempre os textos têm que estar entre duplas aspas. Senão ele vai dar erro. Porque ele não vai entender o que é isso. Ele não vai conseguir compreender o que é esse objeto que você acabou escrevendo para ele. Sempre tem que estar entre duplas aspas, ou você põe direto a célula que você precisa. Certo. Mas como a gente está agora trabalhando? Eita. É A1. Delete. Perfeito. Beleza, mas agora a gente tem esses nomes separados. Mas e se eu quero juntar textos? Eu posso usar o concatenar. Então, vamos lá, concatenar. Perfeito. E aí eu vou juntar as strings que eu preciso. Se eu vou juntar 3 strings, ou seja, 3 trechos de texto, eu clico no primeiro, ponto e vírgula. Clico no segundo, ponto e vírgula. Clico no terceiro, fecho parênteses. Está aqui. Ah, mas ele não está igual como a gente queria, que é com uns espaços. Então, como que a gente faz? A gente adiciona ponto e vírgula, duplas aspas e um espaço. Aí a gente vai conseguir o mesmo resultado que a gente tinha antes, que é o meu nome completo. Dúvida? Perfeito. Uma outra função que tem uma funcionalidade muito parecida é a text join, que é basicamente text join. E aí a gente tem toda a documentação dela, que aí vai ser o delimitador, que vai falar uma string possivelmente vazia de referência válida, o ignorar vazio, a gente tem que colocar se é verdadeiro ou não, e o texto, os textos que você quer juntar. Então, vamos lá. Text join. Quero juntar. Eita. É o espaço. Verdadeiro. Ponto e vírgula. E os textos que eu preciso aqui. Que aí ele junta. Foi rápido demais? Porque aí se tiver um espaço vazio, aqui por exemplo, essa caixa, eu pego e ponho ela aqui. Que eu vou até o E5, por exemplo. E aqui eu apago. Aqui tem uma célula vazia. E aqui ele acaba não pondo nada nesse lugar. Porque eu coloquei verdadeiro e eu pedi para ele ignorar os espaços vazios. E sempre qualquer dúvida sobre as funções, aperta F1, que ela vai te dizer toda a documentação e como a gente está no Google Sheets brasileiro, ele vai estar tudo em português, então sem problema algum. Algum problema até essas 3 funções de separar e juntar texto? Não? Beleza. Agora a gente tem essas 2 funções aqui, esquerda e direita, as quais elas acham o primeiro termo indo ao caminho. Por exemplo, eu quero achar o primeiro A no meu nome indo da direita
Não, da esquerda para a direita. Então eu uso a função esquerda. Esquerda. Aqui. Aí eu aperto F1 para saber a funcionalidade dela. O texto. E um caractere opcional que fala o número de caracteres que eu tenho que retornar. Então, eu ponho o meu nome. E só. Nesse caso que eu quero. Eita. Calma. Que aí eu teria que retornar. Eita. A letra 5. Aí ele me retorna as 5 primeiras letras do meu nome. Ah, mas aqui só tem... Eita. Mas aqui só tem 4. Por que isso aconteceu? Algum motivo para isso ter acontecido? Eu coloquei para aparecer 5 letras. Mas só me apareceu 4. Por quê? O espaço vai acabar contando como um valor quando ele vai pular. Então eu tenho que sempre considerar os espaços. Então ele vem da esquerda para a direita, eu uso a função esquerda. Aí eu quero da função direita, é a mesma coisa. Direita, direita. Yuri e 6. E aí a mesma coisa aconteceu. 5 letras no último nome, mais o espaço. Por isso que ele está deslocado um pouquinho aqui. Porque existe esse espaço. Se eu colocar aqui... Eita. Se eu colocar 8, aparece esses dois termos. Tudo certo? Agora a gente tem essa função este texto. Então vamos lá. Este ponto texto. Que é essa função é basicamente para extrair um pedaço da nossa string. Então eu quero pegar esse trecho, ponto vírgula, falo que onde que é para começar, ou seja, na terceira letra, e falo quantas letras é para andar, ou seja, 6. E aí ele começa 1, 2, 3 na terceira letra e ele anda 6 caracteres. Tudo certo? Algum problema? Aí, uma bastante utilizada também é essa substituir. Pelo simples fato dessa substituir, ela ajudar a gente quando a gente está trabalhando em experimental e os nossos dados vêm no sistema americano. Que o sistema americano acaba o quê? Ele usa ponto no lugar de vírgula. Então acaba sempre trocando tudo quando a gente está trabalhando com esses dados. Então a gente vem aqui, substituir, vamos lá, igual, porque sempre começa com essa função, substituir. A gente pega isso aqui, essa string, me fala o que é para substituir, que é entre duas aspas, porque é texto, substituir o ponto por vírgula. E temos aqui que era o ponto CSV, virou um vírgula CSV. Alguma dúvida? Como é que faz com uma lista? Se tiver uma lista de vários dados. Aí, para aplicar para vários dados, vou copiar aqui. Ctrl+C.
Ctrl V. Aí você tem vários dados com esse problema, certo? Aí você vai escrever aqui, igual, substituir, você seleciona o cara, ponto e vírgula, duplas aspas, ponto e vírgula, duplas aspas, vírgula, certo? Fecha parênteses. Beleza, substitui no primeiro. Só que aí eu venho nesse círculozinho aqui e arrasto. Ele já faz em todas. Aí ele faz a substituição direta, sempre pensando ao lado aqui, o cara ao lado. Certo? Mais alguma dúvida? E aí, três funçõezinhas que não são tão importantes, mas é legal ter uma noção que elas existem, que é o exato, que é para comparar se dois textos são iguais ou não. Por exemplo, lembra que a gente fez esse aqui e esse cara? Esse cara, não sei se vocês lembram, tem 4 caracteres. Esse tem 5. Vamos ver se ele é igual, então? Igual, exato. Aí como que ele tem que ser aplicado? Primeira string, ponto e vírgula, segunda string que você quer comparar. Então, primeira string, ponto e vírgula, segunda string que eu quero comparar. E é falso. Mas por que esse é o mesmo nome? Por causa do espaço que a gente acabou colocando por causa da função esquerda. Certo? E aí, a função maiúscula e a função minúscula transforma todos os caracteres em maiúsculo e todos os caracteres em minúsculo. Faz sentido? E tem mais uma, que se não me engano é encontrar. Não. Quando eu mandar esse PDF para vocês, eu complemento com essa uma mais, que ela acaba encontrando o caractere que você quer. Por exemplo, eu quero o primeiro A dessa sequência, dessa lista de palavras, de letras e caracteres. Então eu ponho buscar, não vou lembrar agora essa função. Mas ela acaba encontrando o primeiro caractere naquela posição. Posição? Não vou lembrar. Que aí você acaba usando junto com a função esquerda e acaba te ajudando na hora de utilizar o CSV, TSV, que você acabar baixando dos experimentos. E esse é o básico de strings que a gente precisa saber mexer e trabalhar com isso. E só lembrar que a função substituir, ela te devolve uma string, certo? Então, se eu usar aqui 54.6 e usar a função substituir, substituir esse cara, substituir o ponto pela vírgula, ele ainda continua, ele apesar de estar com vírgula, que teoricamente seria um número, ele está sendo considerado aqui como uma string. Porque toda função substituir te devolve uma string, obrigatoriamente. Então, como que a gente faz isso aqui? Alguma ideia? Não. Usando a função valor. Usando a função valor aqui em cima, a gente acaba mudando a classe dela. Ela mudou de string, que é do lado esquerdo, para um número que fica do lado direito.
E com isso, a gente vai para a próxima parte desse curso, que são os números. Que eles podem ser escritos de várias formas, e a gente tem as representações dele aqui em cima, nessa parte da nossa barra de ferramentas. Então vamos lá. Temos esse número aqui com 4 casas decimais. Mas no experimento, o professor certamente vai falar que é só para usar até uma casa decimal, 2 no máximo, por causa dos erros. Então, como que você faz para arredondar? Você vai arredondar na mão? Não vai, porque o Google Sheets já faz isso para você. Se você clicar nesse cara aqui, que é diminuir o número de casas decimais, ele já faz esse processo direto para você, sem precisar de trabalho algum. Mas por que tem essa diferença então aqui? Ó? Se eu estou na célula A1 e são 2 números diferentes, por que tem essa diferença? Porque eu arredondei a apresentação, mas o número em si, ele continua não alterado. Eu só arredondo ele. E tem como fazer isso ao contrário, ou seja, aumentar o número de casas. Que seria o carinha aqui do lado, que sair clicando nele vai aumentando o número de zeros, assim como você queira. Mas geralmente você não vai usar muito esse cara, vai usar mais o diminuir do que o aumentar. Mas são só esses formatos aqui que a gente tem, que é em real, em porcentagem, que a gente tem? Não. A gente tem vários modelos de número que a gente pode tomar. A gente pode tomar a característica do número automático, que o Google entende através de uma inteligência artificial o que você está querendo dizer, e ele tenta adivinhar o que você quer, e geralmente ele acerta. Mas tem vezes que ele erra miseravelmente. Então você sempre tem que tomar cuidado com isso. E aí a gente tem algumas notações. O número padrão, que ele vai ser geralmente representado por isso aqui. Então, se eu escrevo número, ele vem aqui bonitinho, escrevendo com 2 casas decimais. Se eu escrevo porcentagem, ele aparece com o símbolo de porcentagem já corrigido. Se eu clico no científico, ele usa a notação científica, que é geralmente o que os professores acabam aqui dentro pedindo para escrever nos relatórios. Sempre em notação científica. E um dos jeitos de escrever em notação científica é usando esse E. Que esse E vai significar base 10. Então aqui é um 6,52 vezes 10 ao quadrado. Ou seja, 652. Que é uma aproximação para esse número aqui. Certo? Algum problema? Perfeito. Aí, descendo aqui mais, a gente tem a parte de moedas, que eu acho que se vocês não forem trabalhar em banco, não vai servir de muita coisa, ou se vocês forem bem regrados com suas contas, se vocês são de fora. Vocês podem usar esse tipo de planilha. Eu nunca usei. Talvez porque seja desregrado, mas acontece. Mas também tem a parte de data e hora, que eu também nunca usei, mas em banco é bem importante, porque algumas transações precisam ter horário bem estabelecido. E essas funções, essa parte de numeração de data e hora, é bem importante. E, não menos importante, você pode personalizar o seu formato que você quer. Então você pode construir da forma mais criativa que você quiser, o seu número, o seu formato que você quer. Alguma dúvida?
E aqui estão algumas funções, são bem menos do que as strings, porque essas são bem mais mecânicas e repetitivas durante o curso. Mas vamos lá. Vamos escrever alguns números aqui, por exemplo. Beleza. A gente tem esses números. O que essas funções fazem? Essa aqui, se você sabe um pouquinho de inglês, ela já está bem na cara. Que ela é simplesmente a soma desses valores. E se você perceber aqui em cima, não sei se dá para ver, aqui embaixo ficou melhor, ele não colocou ponto e vírgula, ele colocou 2 pontos. Por quê? Porque é uma tabela. E para representar a tabela, a gente sempre usa 2 pontos. Então, por isso que está D1, 2 pontos, D7. Porque representação de tabela, a gente sempre usa 2 pontos. Vamos lá. Vou só colocar isso aqui com margem, só para facilitar que essas são as respostas, não esses números aqui de cima. Média. É algo simples que certamente vocês já imaginam. Então, média de D1 até D7, certo? E ele toma a média dos números para mim. Só que essa função média tem uma peculiaridade. Vamos lá. Que ela devolve esse conjunto de dados ignorando os textos. Então, perfeito. Mas a função med, ela funciona como? Ela retorna um valor numérico de um conjunto de dados. Então, se tiver um texto, por exemplo, eu vou trocar aqui por só colocar, vou colocar D1 até D7, perfeito? E já temos aqui algum problema. Por quê? Med não é de média. É bem contraintuitivo. Med é de mediana. Então, você acaba confundindo essas duas funções e às vezes no seu relatório você pode acabar pegando a errada só por uma besteira, que você acabou não prestando muita atenção. Então, só tomar esse cuidado entre média e med, que são duas coisas totalmente diferentes e pode causar um belo de um erro nos seus dados, dependendo da qual você pega. Certo? Aí, só por desencargo de consciência, como vocês aprenderam na escola, também existe a moda, que é a mod. Eita, moda... Como que é? Esqueci. Mas existe também uma função que é a moda aqui dentro. Mas eu pessoalmente, estou no meu 4º ano e nunca usei moda aqui dentro da faculdade. Então, eu não vejo muito por que usar. Mas, caso você precise de alguma função que eu não estou dando aqui, tem esse cantinho aqui, ó, esse sigma maiúsculo, no canto superior direito, a qual tem todas as funções disponíveis aqui no Google Sheets. E aí é só basicamente procurar. E tem um pouquinho só de funções
Então, eu acho que você vai conseguir encontrar o que você precisa aqui. Mas se não tiver aqui, você pode também fazer a sua função aqui. Não, eita. Excluir gráfico. Putz, aqui? Era a opção de saiba mais. Putz, meu professor tinha explicado isso. Seu caso. Tá, mas você tem a opção de criar, mas é muito difícil porque você tem que saber Java. A não ser que você saiba Java, que é uma função, uma linguagem quase morta, pelo menos aqui dentro da academia, você vai conseguir fazer alguma função bonitinha aqui. Caso você tenha algum probleminha em achar alguma função aqui, recomendo você ir para o Python, que a maior parte o Python consegue resolver, e vocês aproveitam e já vem um próximo curso, o curso de Python que vai ter aqui, que vai ser dado bem as introduções, mas suponho que vocês já consigam montar alguma coisinha que já dê para usar nas suas aulas de lab. E agora, por fim, da parte da experimental, desvpad e desvpadp. Isso aqui, o de cima, seria o desvio padrão amostral e o de baixo seria o desvio padrão populacional. Vocês já viram isso na aula de lab? Tá. Há uma diferença crucial entre os dois, que é o desvio padrão populacional, você pega o conjunto inteiro de dados e faz o desvio padrão. E quando você acaba escrevendo uma fórmula, fica um somatório aqui dos erros, dividido por 1 raiz de n. Enquanto o desvpad amostral, que é quando você pega um pedaço só, ou seja, uma amostra do seu dado inteiro, você pega n-1. Então, vai sim ter uma diferença entre desvpad e desvpadp. E se você procurar nas funções, como vamos fazer agora, desvpad, existem 4 funções: desvpadp, desvpada, desvpadp e desvpadpa. Então, é um tanto quanto preocupante, porque o A ele vai considerar todo o texto como igual a zero. E o desvpad vai ser a função que mais vocês vão utilizar em experimental, assim de longe, que é basicamente o desvio padrão. Que aí você vai pegar aqui, desvpad, D1 até D7. Ou seja, o nosso desvio padrão aqui é extremamente alto. E aqui temos desvpadp de D1 até D7. Então você pode acabar percebendo que esse menos 1 aqui acabou interferindo no nosso valor. Porque um 209, que é o menos 1, e quando você aumenta esse n por uma unidade, acaba caindo o populacional, que é o desvpadp, para 193. Então, essas diferençazinhas, quando você estuda estatística, é super crucial para quando você vai usar esses desvpadp, média, mediana, fazer essas somatórias, porque pode acabar gerando pequenos erros que pode trazer incompatibilidade ou compatibilidade do seu modelo ou não. Então é super importante você tomar cuidado com esses dois. Mas como eu disse e repito, o que você mais vai usar vai ser esse carinha de cima. E aí, se você quiser usar
desvio padrão da média, que é basicamente esse desvio padrão dividido pela raiz do número de elementos que você tem, então vai ficar desvio padrão, dividido pela função sqrt, do número de caras que tem aqui. E quantos caras tem aqui? 7. Então, o nosso desvio padrão da média, que é algo que vocês também vão usar e muito, é essa formulinha aqui. Perfeito? Alguma dúvida? Comentário, crítica? Qual o nome disso aqui? É a raiz do número de elementos que você tem na sua população, na sua amostra. Como aqui você tem 7 elementos, eu coloquei o 7 aqui. Se tivesse 10, eu colocaria 10. Assim por diante. Certinho? Mais alguma dúvida? Perfeito. Então, essas são as principais funções que você vai precisar num curso 1 e 2 de experimental. Não vai fugir muito disso. Certo? E por fim, temos nossos queridos gráficos. E esses aqui são dados de um colega de vocês, que estava fazendo o Lab 1, que me entregou esses dados e eu dei uma piorada neles só para deixar mais emocionante. Porque vocês podem perceber que esses dados foram dados como ponto. Ou seja, esses caras aqui são interpretados como texto, esses caras aqui são interpretados como data, esse cara aqui é interpretado como número, então tá um caos. Então como que eu corrijo isso? Esse vai ser o nosso maior probleminha agora. Então, só vou diminuir um pouquinho aqui para conseguir melhor. Então vamos lá. Vamos usar todas as funções que a gente viu até agora. Igual a valor substituir desse cara, certo? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. E aqui eu quero substituir o ponto pela vírgula. E aí temos que tem um valor, certo? E agora vamos aplicar para todo mundo dessa tabela. E pronto. Temos agora todos os caras como números. Certo? Perfeito. Agora vamos fazer a mesma coisa para essa segunda coluna. Mas como a gente quer variar, eu vou dar uma segunda possibilidade para vocês conseguirem fazer. Vocês selecionam a coluna, vêm em editar, localizar e substituir. Ou, se quiser pelo atalho, Ctrl H. Aí você quer localizar quem? Você quer localizar os pontos e quer substituir por vírgula. E concluído. Eita, errei. Perdão. É ponto por vírgula, substituir tudo e aí sim, concluído. Agora vocês podem perceber que eles não são mais datas, esses caras. Conseguiu? Se perdeu? Não, agora sim são números, mas antes eles eram datas. Aqui, ó. É ali em cima, ó. Eles são interpretados pelo... Ah, não. É data mesmo. O dia e mês.
Então ele interpreta tudo errado. Então eu faço o quê? Seleciono, vou editar, localizo, quero substituir ponto por vírgula e substituo tudo e concluo. Aí beleza, tá tudo aqui. Copio, Ctrl C, padrãozão, Ctrl V. Aí qualquer uma das duas vai funcionar para esse cara. Perfeito? Mas como a gente já tem esse aqui e são as mesmas incertezas, é só copiar e colar duas vezes. Perfeito? Alguma dúvida nesse processo? Beleza. Agora a gente vai fazer o gráfico propriamente dito. Vamos lá. Seleciona as duas colunas que você quer que seja o X e o Y. Vem aqui em inserir e gráfico. Mas gráfico de linha eu não quero. Eu quero um gráfico de dispersão. Sempre você vai ter que trabalhar, pelo menos a maior parte das vezes, no experimental, com gráfico de dispersão. Por quê? Você vai tomar sempre esses pares ordenados aqui. Então, esse X e esse Y. Esse X e esse Y. Eu não me importo como eles se conectam. Qual a ordem que eles se conectam. Eu só quero saber quais são os pontos. Então, eu sempre tenho que trabalhar com dispersão. Perfeito? E aqui as configurações desse gráfico. Aqui não vai precisar mexer muito. E o principal agora, que é personalizar, que é estilo do gráfico, qual a cor do fundo. Recomendo não criar muita moda, porque professores de lab não gostam de muita criatividade quando vocês fazem gráficos. Eles se sentem ofendidos. Então, eu prefiro branco com preto, no máximo um vermelho e azul. Acabou. São essas cores as mais básicas assim que você pode usar para... Porque amarelo fica ruim no fundo branco. Então ele vai reclamar que está pouco legível. Aí outras cores, o verde escuro vai se confundir com preto. Então usa preto logo. Aí então o verde claro também vai se confundir com branco. Vai ficar ruim de ver. Então, brancão é a solução para você não errar. Pelo menos não perder tanto ponto assim. Título do gráfico. Você vai escrever aqui. Aula de sheets. Aula de sheets. Formato padrão. Aí eu quero centralizar ele. Aí... Tamanho da fonte. Se eu quiser maior, menor. É só alterar isso aqui. Bold ou não, negrito ou não, itálico ou não. Aí não recomendo usar nenhuma delas, mas se tiver coragem, pode usar. Mas aí, outra parte principal é os eixos. Você pode trabalhar um pouquinho para, eu quero deixar na escala logarítmica. Eu posso, aí a minha escala fica em escala logarítmica. Caso seus dados cresçam de 10 em 10, dependendo do experimento, geralmente esses experimentos vão ser na física 3, vocês vão precisar mais da escala logarítmica, física experimental 3 no caso, e linhas e grade. E uma parte que você pode tomar aqui, calma. Alternar, tratar, não, alterar linhas. Personalizar. Eixo vertical, intervalo. Contagem. Aí fica só isso. Aí é uma parte mais chata, estética mesmo. Não tem muito o que fazer. Marcações secundárias, se você quiser
gráfico um pouquinho mais detalhado, mas não vai fugir muito disso. Aí, se não me engano, é só isso. Alguma dúvida? Comentário? Cara, esse é basicamente o básico de Excel que vocês precisam saber. Equação. A equação, ou marcadores, série, acho que é na série, né? É em série. Perdão? Deu errado aí? Linha de tendência. Se vocês quiserem ter uma noção do que diabos está acontecendo com o seu gráfico, você pode tomar essa linha de tendências, um marcador personalizado? Não, nenhum. Agora eu estou tentando lembrar onde. Linear, aqui, certo? Barras de erros, não precisa, não. Formato, adicionar ponto, não. Pô, não tô lembrando agora. Tem equação? Vai marcar e usar a equação. Rapaz. Perfeito, muito obrigado. Aí você tem um parâmetro que você já pode julgar se está razoável ou não quando você fizer, por exemplo, no Atos. Por que eu não recomendo para você usar isso aqui no seu relatório? Relatório, não é recomendável você usar isso por um motivo. Ele não tem, você não consegue colocar as incertezas bonitinhas. Ele vai colocar uma barra de erro aqui, mas é meio aleatória. Então não confie muito nisso. Mas você pode ter uma noção do comportamento dos seus dados com essas barras de erro e equação. Por exemplo, você pode tomar uma exponencial, uma polinomial e assim por diante. Série de potência, média móvel e etc. Tem também como ajustar gaussianas, fazer esses tratamentos mais específicos, mas aí seria um outro curso mais para esse lado, indo mais para esse lado mesmo. Mas de forma geral, para você ter uma noção, eu peguei esses dados aqui e comparei com o resultado do Atos, que é um dos aplicativos que você pode usar para resolver esses problemas assim e achar essa reta. E ele bateu o arredondamento até essa casa. Então ele está perfeitinho ajustado com o Atos. Então é um resultado bom. Mas o problema é, quando essas incertezas começarem a variar, vai começar o problema. Porque uma incerteza pode valer 0,1, a do lado valer 0,2. Então a incerteza dobrou e o peso do ponto que vale 0,1 é maior que a do 0,2. Então aí começa a virar um caos e esses gráficos do Google Sheets não começam a perder fidelidade. Mas enquanto esses gráficos forem tudo incertezas iguais, cara, você pode confiar bastante nesses gráficos, que eles são com uma confiabilidade muito boa. E esses valores de cara, coeficiente angular e coeficiente linear vão estar bem confiáveis e bem compatíveis com o que você ia procurar no Atos, no Webroot, no Python, se você souber programar também, fazer regressão linear, você consegue fazer isso. Perfeito? Alguma dúvida? Comentário? Crítica? Denúncia? Como que faz para colocar os dados do Excel no Atos? Quando eu fui fazer, eu tinha que basicamente colocar manualmente. Não, nossa senhora, não, rapaz. Por favor. Eu desisti de fazer no meio. Não, então, você tem a opção aqui
no arquivo, fazer a importação dele. Exportação, no caso. Fazer download. E aqui, ó. Fazer CSV, HTML, Docs, TSV. Então você consegue fazer essa manipulação. Você baixa ele no arquivo e põe esse arquivo lá no Atos. Aí ele funciona. Se você usar Ctrl+C, copia e aí qualquer espaço que cola no ar, você clica naquela espaço de dados. Ah, funciona? Só que é Ctrl espaço, né? Ah, tá. Todos ouviram o que o Vitor falou? Que quando você copia, essa eu também não sabia. Quando você copia essa tabela, Ctrl C, vai no Atos, Ctrl espaço, ele também copia e cola. Então é até mais fácil do que o caminho que eu estava indicando. Mas caso você precise mandar esses dados para alguém por arquivo, sem querer compartilhar a sua tabela inteira, você pode fazer por CSV, o TSV também que é bom, sem problema algum. O problema do CSV só é que o divisor dele é a vírgula. Porque coma... esqueci o valor da sigla. Mas todo divisor de texto vai, por exemplo, um CSV dessa linha aqui, por exemplo, seria 44,26, 2,6, 0,1, vírgula. Então, quando você usasse o split, por exemplo, daria problema. Então, um TSV, nesse caso, seria muito melhor, que ele é separado por 4 espaços. A não ser que você seja doido, você não usa 4 espaços para escrever um texto. Então, eu acho que é suficientemente razoável você usar um TSV ao invés de um CSV, sem perda alguma de dados nem nada. Alguma dúvida? Algum problema também na hora de analisar dados? Para fazer operações, tipo, transição, Então. Eita, tinha esquecido até. Então, vamos aqui só em números, só para deixar mais setorizado. Aí, para fazer operações, os carinhas mais tradicionais, que é mais esse cara, ele vai somar, ou usar o some. Produto é a estrelinha do seu teclado, ou no caso o asterisco, que está em cima do 8. Você pode usar ele também. A divisão é a barra, ou a contrabarra, não lembro, nunca lembro qual é qual. E a subtração é a barrinha, que aí é o menos. Perdão, menos. Que aí vai dar certinho. Aí operações entre células, ao invés de usar o valor em específico, você usa a célula. E você pode ter percebido agora que você não usou as duplas aspas. Por quê? É um número. E como não tem as letras para confundir ele confundido com string, então tá tudo certo. E aí, se você quiser usar 51,56, tá tudo certo. Mas o problema vai ser caso você queira usar ponto. Que aí ele quebra e acha que é um string e dá problema na hora de fazer a conta e dá erro. Então, sempre tomar cuidado com a vírgula, ponto, ponto e vírgula e 2 pontos, porque a linguagem é bem sensível a essas mudanças
de inglês para português, inglês para espanhol. Dependendo da língua que você pegar os seus dados, vai ter esse problema. Mas a exponenciação, cara, é ponto. E a exponenciação, por fim, 2, chapeuzinho, 6. Eita, 5. O chapeuzinho já é o suficiente. E essas são as operações básicas que você pode tomar. A raiz, como vocês viram, é só escrever raiz ou expoente qualquer coisa. Se vocês quiserem escrever... Eita. Se vocês quiserem aqui escrever meio, vai dar um problema, porque ele vai ter a ordem de preferência das funções. Então, você tem que sempre tomar esse cuidado e separar com parênteses. A função você sempre tem que separar com parênteses, que aí você vai deixar extremamente claro para o programa o que você quer. Porque se não usar parênteses, você pode cometer erros, você vai demorar para achar, ou vai ter que apagar todo o código para reescrever ele por preguiça de procurar o problema. Pelo menos eu fazia isso. E é o mais comum de se fazer. Às vezes compensa apagar o seu programa a procurar o erro. Então, é assim alguns métodos para fazer as operações simples, tirar raiz, exponenciação, soma, média, SVPAD, os gráficos, tudo certo. E como gráficos também, só para complementar, tem vários tipos. Tem os pixels de barra e colunas, tem de áreas e tem de linhas. Mas o que você vai mais usar na física vai ser disparado o de dispersão. E eu não lembro de ter usado outro. Eu diria categoricamente assim que eu não usei outro a não ser o de dispersão. Então, seria isso. Alguma dúvida? Comentário? Claro. A gente vai aqui no número. E aqui a gente põe o chapeuzinho. Tá conseguindo ver? Aqui, ó. A gente usa o chapeuzinho. Que aí é a operação mesmo que a gente faz para exponenciação. Alguma mais dúvida? Então. Algum mais comentário? Yeah. Então, pessoal, acho que é isso. Qualquer dúvida, pode aparecer lá no Hackerspace, que a maior parte da gente tem uma boa noção de Google Sheets, então certamente vai conseguir te ajudar. E se não conseguir, a gente pesquisa junto
e a gente já aprende também a como fazer pesquisa, porque é uma coisa que se aprende a fazer pesquisa aqui dentro. Porque o professor joga a gente no meio dos leões e a gente tem que se virar. Então, a gente está aqui para se ajudar. Qualquer coisa aparece lá e a gente se ajuda. Certinho? Muito obrigado pela presença. Espero que apareça nos próximos cursos. Talvez eu esteja em alguns aí fazendo junto com vocês, porque tá foda. Mas, isso aí. Obrigadão pela presença. E é isso.